Olá, esse é o podcast do MUB3, o Museu da Bolsa do Brasil, o primeiro museu da América Latina dedicado à história do mercado de capitais. No MUB3 você vai descobrir o que é e como funciona uma bolsa de valores, além de conhecer grandes momentos da história do Brasil que fazem parte dessa trajetória. Eu sou a Prisca, educadora e responsável pela condução do educativo do MUB3. Sou uma mulher não branca, com cabelos castanhos escuros, presos em coque baixo. Estou vestindo uma camisa branca de mangas compridas, com alguns bordados em miçangas coloridas, e utilizo brincos retangulares compridos no tom verde escuro. Vale ressaltar que o museu e este podcast contam com recursos de acessibilidade. Olá a todos, eu sou Daniel, sou educador aqui no MUB3. Sou um homem branco, de cabelos pretos curtos, que eu tento deixar cacheados. Estou usando um óculos de armação transparente e uma camisa branca de manga comprida, né? Que hoje está um pouco frio aqui em São Paulo. Estamos aqui hoje com Amon Barros. Temos o prazer de recebê-lo. Ele é professor associado da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Formou-se em administração na Universidade Estadual de Montes Claros e fez seu mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Iniciou na FGV em 2014 e percebeu o interesse de alunos no mercado financeiro e na dinâmica paulistana, vendo aí uma oportunidade para tornar essas organizações e o setor como objeto de reflexões. Essa proposta amadureceu num projeto de pesquisa que associa os interesses relacionados à importância da história e memória organizacionais com a investigação de características do mercado financeiro brasileiro, a partir dessa análise dessa trajetória da história da B3. Além disso, a disciplina criada a partir dessa pesquisa será ofertada pela terceira vez agora no segundo semestre de 2025. Amon, seja bem-vindo, é um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigado, agradeço o convite. Eu sou o Amon, sou um homem branco de cabelos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa cinza de manga longa, mas dobrada na altura dos cotovelos. E é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha uma boa conversa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Amon. Estamos entusiasmados para ter você aqui hoje, ter essa conversa sobre esse tema que é tão caro para a gente. Bom, para começar então, vou trazer uma perspectiva que a gente tem olhado bastante por aqui, que é a seguinte: muitas vezes quando a gente pensa nas dimensões da administração, da economia, todas as implicações financeiras da vida, a gente acaba topando com um senso comum de que a gente está no âmbito da razão e da quantificação de coisas, né? E se a gente quiser, o próprio modelo teórico do Homo economicus restringe a ideia de que nós somos seres que tomamos decisões financeiras pautados somente na racionalidade e no cálculo de variáveis, visando sempre um melhor custo-benefício. Atualmente, contudo, né, outros campos de investigação, como a economia comportamental ou a psicologia financeira, tem permitido a gente ampliar possibilidades sobre diversos outros mecanismos que a gente tem nas nossas tomadas de decisão. E na disciplina que você está ministrando, na FGV, acabou optando por trazer uma abordagem cultural para o mercado financeiro, o que nos interessou bastante, pensando aqui que a gente também é um equipamento cultural que direciona o seu olhar para as questões aqui do mercado financeiro de capitais. E aí você pode compartilhar com a gente um pouco dessas descobertas, constatações, intuições que introduzem o conceito de cultura como um elemento estruturante nessas práticas econômicas? Claro. Então, a gente pode pensar, talvez, essa sua pergunta em várias dimensões, né? Eu acho que se a gente olha para o agente financeiro, para a pessoa que está no mercado financeiro, a gente não precisa pensar muito para perceber que essa pessoa não é puramente um ser racional, que faz maximização de utilidades, cálculos de custo-benefício, para tomar todas as decisões que ela vai fazer ao longo das suas escolhas. Ela vai levar tanto questões culturais, como valorativas, preferências, que para essa pessoa individualmente, inclusive, talvez seja uma maximização de utilidade do seu investimento, mas que talvez para um analista externo não faça sentido nenhum. Entretanto, assim, se a gente pensar no mercado financeiro no agregado, é ainda convincente a gente pensar que o mercado em si é eficiente. Ou seja, que no agregado a gente consegue perceber uma certa tendência, né, a uma equalização racional dos preços
até porque o preço em si ele é apenas um dado, né? Então, assim, essa racionalização desses dados vai nos dar um produto, um certo elemento para as pessoas pensarem e analisarem. Só que aí é um primeiro ponto para a gente pensar. O preço é um dado. O preço é um dado que transmite uma informação. Mas toda vez que a gente olha um dado, qualquer dado que seja ele, nós vamos sempre pensar esse dado a partir de nossos próprios vieses, nossas próprias histórias, nossas trajetórias, nossas preferências intelectuais, enfim, N fatores que vão entrar ali em como a gente olha para esse dado. Então, mesmo o preço, né, que é um dado muito concreto, todo mundo vai ver o mesmo preço na tela, ele não é a mesma informação para todas as pessoas. Ele vai dizer coisas diferentes para os vários atores. Se a gente dá uma escalada de um nível nisso e pensar, então, esse agente econômico dentro de uma organização financeira, né? Ele lá na Faria Lima, dentro de um escritório, tomando decisões. Essa pessoa vai estar também enquadrada, né? As suas ações não vão ser 100% livres. Ela vai ser uma ação que vai ser performada, né? Dentro dos elementos das premissas organizacionais, ou seja, as regras em relação a risco que essa organização vai ter, as expectativas em relação a quanto de retorno que cada um desses agentes vai ter que ter em relação às suas decisões econômico-financeiras, mas mais do que isso também, por exemplo, como que essa organização aceita ou não o individualismo na tomada de decisão, ou seja, a pessoa pode ir lá e tomar as decisões todas sem se consultar com seus superiores, qual que é o limite dessas decisões. Então, tudo isso são elementos que vão ser agregados para mudar muito essa ideia muito abstrata de que as pessoas estão ali só maximizando utilidade, né? Estão só fazendo cálculos de custo-benefício. Porque existem várias variáveis que são extrínsecas, né? Ou seja, são externas à dimensão, às trocas econômicas, que vão sempre estar presentes nessas interações que os agentes têm, seja, se a gente pensar, o agente individual que entra lá no aplicativo vai comprar uma ação, né? Ou um debênture, qualquer coisa, seja essa pessoa dentro de uma organização, porque a própria organização cria mediações de cultura organizacional, que também, a gente também pode entender como mediações culturais e que vão servir de enquadramento para que esses agentes eles tomem suas decisões. Pensando nisso, o que acontece? Eu comecei a perceber que, embora nossos alunos vão muito capacitados para o mercado financeiro, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Que eles têm um aparato técnico conceitual muito bem desenvolvido para lidar com os problemas com os quais eles vão tratar. Eu, inclusive, nem tento passar por esses elementos técnicos mais conceituais aplicados. O que eu convido eles para fazer nessa disciplina? Eu convido eles para pensar como que esses elementos subjetivos, abstratos, que são menos passíveis de serem colocados em equação muito facilmente, vão influenciar não só a tomada de decisões deles, né, porque isso é inevitável, mas também as próprias dinâmicas dos mercados que eles vão analisar quando eles começarem a trabalhar. Isso é um lado, mas tem um outro lado também, que é perceber como que o espaço organizacional, né, as empresas nas quais essas pessoas vão atuar, criam, de certa forma, regras de análise desses dados todos, que incluem preço, mas não é só preço, obviamente, e que vão dar para eles elementos que eles vão poder, inclusive, olhar para esses espaços, desnaturalizando essas regras, né? Então, talvez a premissa central seja pensar que, ainda que o mercado, abstratamente, né, o mercado em geral, mas o mercado financeiro em específico, seja de fato digamos, um espaço sociotécnico, né, ele também ele é sócio, ele é social também, além de ser técnico. Então, ele é eficiente, ele é importante, ele é relevante, mas para além da sua dimensão mais imediata, né, de permitir trocas, de permitir a alocação de recursos eficientes, ele também vai ser sempre permeado por dimensões que extrapolam essas práticas, né? Como, por exemplo, a cultura, a tecnologia, a regulação e vários elementos que às vezes parecem que não existem, né? Que estão do lado de trás, são um encanamento, de certa forma, mas que a gente convida os alunos a pensar sobre esse encanamento para poder, talvez, inclusive, ver outras oportunidades de como que eles podem atuar nesse mercado. Acho que você trouxe muitas questões interessantes aí, Amon. E aqui a gente gosta muito de trabalhar também com perspectiva, né? Até trazendo isso que Prisca já trouxe também, de como a economia não é uma cultura, muitas vezes, uma ciência muitas vezes exata, né? Então tem muito do social, né?
E aí você fala disso do mercado financeiro. A gente gosta muito de pensar o mercado financeiro aqui também, até nas mediações, atendimento ao público, como um tipo de mercado, né? Então, o que é que você compra em um mercado financeiro? O que é que você compra em uma feira? O que é que você compra em uma farmácia, né? E acho que até se a gente ampliar um pouco mais essas questões que você trouxe, né? Como as pessoas individualmente se relacionam com todo esse universo. Então você trouxe a ideia do preço, que eu achei muito legal, né? E como mesmo o preço, que é um número, né? Um dado fixo ali, ele pode ser relativo, né? Então a pessoa que, dependendo, né, de seus vieses, ela pode olhar um preço e achar caro, ou achar barato, ou achar justo, né? E até se a gente pensar no processo de precificação, né? Como se dá esse preço, né? Se a gente botar aqui dois comparativos, né? Uma roupa em uma loja do Brás vai ter um preço, mas em uma loja de grife vai ter um outro preço, né? E como se dão essas valorações, né? Eu acho que são questões muito interessantes aqui para a gente pensar também. E já me adiantando aqui um pouco, depois vocês comentam, você falou da tomada de decisões, e esse é um outro tema bastante caro para a gente, né? A gente até tem uma atividade aqui do museu que a gente procura pensar exatamente sobre as nossas tomadas de decisões e tentar trazer a ideia do autoconhecimento, né? Entender o que é importante para você nas suas tomadas de decisões, né? Para a gente tentar construir uma reflexão sobre tomadas de decisões mais conscientes, até nos embasando ali no Daniel Kahneman, que propõe essa ideia da psicologia financeira e comportamental, né? Então isso para a gente é bem importante também. Se a gente pegar, né, você deu esse exemplo do preço, acho que recentemente a gente teve um caso aqui no Brasil de uma grife de objetos que apenas trocava o rótulo, né, para vender mais caro, a gente poderia dizer talvez com sobrepreço, um determinado item. E é interessante porque isso mostra, por exemplo, que o preço ele tem uma dimensão de utilidade, né? Você compra, sei lá, um objeto de decoração, ele tem uma utilidade para você. Utilidade aqui não é, obviamente, você fazer algo com aquilo, pode ser. Mas a utilidade também é demonstrar status, por exemplo. Então você compra um determinado item de grife, não apenas, sei lá, para usar uma roupa, para comprar uma caneca, para usar uma louça, mas para demonstrar um certo pertencimento a um espaço simbólico cultural. Então, vamos lá nessa coisa de preço, né? Assim, se você está num espaço que as pessoas não têm costume de usar costume, né? Não tem costume de usar blazer e calça social. Qualquer costume que você colocar, qualquer blazer que você colocar, vai ser, nossa, como você tá chique hoje, né? O que vai acontecer? Mas se você for para um espaço que as pessoas recorrentemente se vestem dessa maneira e veem nisso um valor, você vai começar a perceber que se você comprar naquela loja de shopping cara, já não é mais suficiente. Você vai ter que ir num alfaiate para fazer a sua vestimenta, para que as pessoas possam reconhecer você como alguém que entende os códigos culturais daquele espaço, né? Então, assim, tem uma dimensão dessa informação, né? De novo, o dado é o mesmo, né? Você tá com uma roupa, é o dado. Mas como que essa roupa recebe uma interpretação dos ambientes, varia muito de ambiente para ambiente. Então, assim, se você pensar que isso se dá para todos os dados que a gente recebe, né, em última instância, é óbvio que a gente tem regras de interpretação, a princípio, que vão nos obrigar, de certa forma, a nos manter dentro de certos limites, né? Ou seja, a gente tem um limite do que são interpretações plausíveis para uma determinada coisa. Mas dentro desses limites são muito extensos, na verdade. Então, mesmo se a gente for num mercado, né? Você vai num mercado voltado à classe média alta, o mesmo arroz, que é uma commodity, todo arroz, a princípio, é o mesmo arroz, né? Todo arroz, sei lá, agulhinha, é o mesmo arroz. Se você for lá, vai custar, digamos, R$12 o quilo. Se for num outro mercado, vai custar R$7 o quilo. Mas o que diferencia? É a percepção da pessoa não só de utilidade do arroz em si, mas do que ela vê como conforto na hora de comprar. Então tem vários elementos que constroem um momento de decisão também e que precedem um momento de decisão que são importantes de serem considerados. E eu acho que quando a gente está pensando no mercado financeiro, muitas vezes, né, não sempre, não todas as pessoas, mas lembrando que eu estou sempre falando com os alunos, né, que muitas vezes ainda nem tiveram a primeira experiência real de trabalho deles, né? Então, assim, como que essas pessoas conseguem imaginar esse espaço para além do que parecem ser decisões que são sempre muito estruturadas, é só eu fazer um cálculo, custo-benefício, eu vou chegar no melhor caminho. Só que não, porque até chegar nessa equação, né, até chegar nessa planilha que vai precificar tudo, tem várias decisões subjacentes que muitas vezes passam, inclusive, pelo seu corpo, quem você é, como você se comporta, como você fala, como você não fala. Todas essas dimensões que vão, inclusive,
estruturar a sua experiência de ser alguém tomando decisões naquele espaço e que vão influenciar suas decisões e como elas são julgadas. Então tem várias camadas aí, né, pra gente pensar, que vão sempre do nível individual, né, do sujeito ou da pessoa, né, que tá tomando a decisão, até o nível mais macro, organizacional, pensando que obviamente não é que é tudo cultura, tudo subjetivo e qualquer coisa é uma interpretação. Esse não é o ponto da disciplina, né? É muito mais pensar como que essas dimensões extranuméricas, por assim dizer, mas que muitas vezes são numéricas, de certa forma, dá para colocar numa equação. O Kahneman usa equação, né, por exemplo. Então, assim, mas como que essas dimensões mais subjetivas, interpessoais, vão afetar essas decisões dos agentes financeiros, inclusive relacionadas a você e a sua carreira, entendeu? Porque no final das contas, eu também estou preocupado com como esse meu aluno vai se portar nas decisões que essa pessoa vai tomar, né? Esse aluno ou aluna, mas também que vão afetá-lo ou afetá-la, porque, querendo ou não, a competitividade que a gente tem nesse tipo de espaço faz com que especialmente os novatos, os entrantes, passem por rituais, às vezes muito severos, para que elas sejam aceitos nesses espaços simbólicos, né, de tomada de decisão, de participação completa, por assim dizer, nesse espaço da vida, né, ou nesses espaços da vida, pensando que, obviamente, não existe só um mercado, né? No sentido de que existem várias organizações, várias pessoas, algumas com certos valores, outros com outros, e que a gente não pode desconsiderar isso também e achar que é tudo uma grande, sei lá, um grande monolito, né? Sem diferenciação. E Amon, você falou aí da questão, né, do como a gente é impactado, né, desde o individual até o macro, né, e como isso influencia nossas decisões financeiras. E esse também é outro ponto bastante caro aqui pra gente, né? A gente até, como uma instituição aqui preocupada com a salvaguarda da memória, né? E como ela impacta também o nosso futuro, nossa relação com o meio, né? Como os acontecimentos históricos ajudam a nos formar enquanto seres sociais, né? Ajudam a formar ali nossos hábitos e padrões, né? E a gente até conversando aqui entre nós, da equipe, a gente encontra alguns padrões ali até nos comportamentos dos nossos pais. Então, por exemplo, era muito comum, né? Pelo menos meus pais até hoje fazem isso. Eu e meu irmão já nem moramos mais com eles. Eu chego na casa deles, a geladeira tá cheia, entupida de coisa assim, desproporcional, né? Então, por que esse costume de tá ali sempre estocando essa comida? Eu me lembro que nos anos 90, né? Quando eu era criança, era muito comum as casas terem freezer. Hoje em dia é uma coisa que é muito difícil você encontrar, né? Então essa ideia de você ter onde estocar a comida, né? E também uma insegurança em relação ao dinheiro, né? Uma desconfiança até das instituições financeiras, né? E então assim, a gente até hoje ouve histórias de pessoas que guardaram dinheiro no colchão e tal, porque não confiava de botar num banco, né? E aí eu acho que, ao meu ver, né, isso tem muito uma relação também com o histórico do Brasil, né, o histórico econômico, da nossa história econômica. Então, se a gente pensar na instabilidade monetária, econômica que a gente viveu nos anos 80, no início dos anos 90, né, acho que isso ajuda também a moldar esses nossos padrões que são também passados de pais para filhos, né. E aí, pensando nisso, Amon, como você acha que a economia narrativa de Robert Shiller, né, pode nos ajudar a compreender melhor essas histórias, esses mitos, essas metáforas, né, que são criadas, né, e que a gente incorpora, e como elas impactam de fato os hábitos de consumo da gente? Então, é interessante, né? Eu vou responder essa pergunta, mas eu quero começar falando de como foi legal me deparar com esse trabalho do Robert Shiller, porque ele é um prêmio Nobel, né? Ele é o professor de Yale. E quando eu comecei a trajetória para poder tentar entender o mercado, que em parte passou pelo fato de que eu queria ter um repertório, uma gramática para conversar com meus alunos mais de perto, eu fiz o curso dele que está aberto, disponível online no YouTube, que tem todos os materiais disponíveis. Enfim, eu achei super interessante e fiz esse curso para poder entender um pouco mais da parte mais conceitual mesmo, né, dos mercados, porque inclusive eles separam o curso em duas partes, uma parte que é mais conceitual, que é a que ele dá, e uma parte que são as mais formais, as equações que subjacentes à dimensão mais conceitual. Eu fiquei só na parte conceitual, tenho que admitir, a minha linguagem matemática ainda é deficiente, mas de toda maneira, foi interessante me deparar com esse livro, porque ainda que ele não seja linguista, o que não deixa de ser interessante, porque ele está, ao invés de ele usar de fato uma metáfora da linguagem ou do discurso, ele usa a ideia de
muito mais da ideia da propagação de doenças para poder interpretar como que os discursos se movem na sociedade, ainda assim é um texto muito interessante porque ele vai falar o seguinte, olha, as pessoas interpretam o mundo, ele não fala com essas palavras, é claro, né, a partir de seus universos interpretativos. E que essas pessoas, dependendo do quão capazes elas são de projetar essas visões para outros grupos sociais, podem criar interpretações coletivas que não são de fato conectadas com a realidade ou com os dados, né? Ou que dão uma interpretação para os dados que são distintas daquela que você esperaria, né? Lembrando que o Shiller, entre os vários trabalhos relevantes que ele tem o fato de que ele previu, de certa forma, a crise dos Estados Unidos de 2007, 2008, né? A crise financeira, que já para os nossos alunos é história antiga, né? Assim, 2007, 2008, eles tinham 5 anos, eles não passaram por aquilo, enquanto talvez para nós, a gente assiste os filmes, é como se a gente estivesse revivendo aquele momento super conturbado, né, super complexo da nossa vida em sociedade. E aí, assim, ele usa da ideia de economia narrativa, então, para falar assim, olha, muitas vezes uma determinada narrativa, por exemplo, a ideia de que o preço das casas nunca vai cair, ele é transmitido entre os grupos e as pessoas começam a aceitar essas interpretações como verdades, sem olhar de fato os dados subjacentes, ou sem dar a sua interpretação mais crítica sobre os dados subjacentes. Então, assim, de certa forma, entender que a importância dessas narrativas é também entender que nada é natural, né? No sentido de que não existe uma interpretação que é natural, a única correta, a única possível. As interpretações, de certa forma, elas são sempre disputadas. E entender que elas são disputadas faz com que a gente possa pensar que existem alternativas àquela que está dada. E isso, desde o que a gente vai chamar hoje das notícias falsas, fake news, né, assim, das mais com menos razoabilidade, talvez, que a gente possa pensar, mas até outras que são mais plausíveis. De novo, a ideia de que o preço das casas não ia cair nunca era amplamente aceito, né? E você falou, por exemplo, da questão do dinheiro no colchão. Há poucas semanas, talvez há 2 semanas, o governo Javier Milei estava desenvolvendo um plano para que as pessoas tirassem os seus dólares do colchão e colocassem de volta na economia. Mas as pessoas colocavam o dólar no colchão porque elas são absurdas, porque elas não... Não, porque tem uma dinâmica econômica, né, em relação à moeda argentina, ao peso argentino, de desvalorização constante e controles cambiais, que faziam com que as pessoas tivessem um incentivo racional para fazer esse tipo de economia e de guardar o dinheiro do colchão. E a mesma coisa no Brasil, né? Se a gente pensar, a gente teve uma grave crise econômica nos anos 80, a gente entrou na democracia, ou seja, uma grande... variância, né, variabilidade dentro do contexto institucional do país. O país se democratizou no final dos anos 80, início dos anos 90, com a Constituição Cidadã, e só então a gente começa a ter um governo que é de fato baseado em leis, porque a ditadura tem leis, mas são leis arbitrárias e que, de certa forma, o próprio governo pode violar essas leis, né, o próprio Estado, talvez. E aí, nos anos 90, a gente tem... o confisco das poupanças, né, pelo governo do Fernando Collor, que vai criar uma nova narrativa de receio, porque além dos vários planos econômicos que dificultavam a própria relação das pessoas com o dinheiro, pense que o dólar é a referência. O dólar mudou de valor ao longo do tempo, é claro, mas ele sempre foi o dólar. A libra mudou de valor. Talvez na Europa a gente tenha algo parecido com o advento do euro, mas ainda assim... O euro é uma moeda com muito mais confiança intrínseca, dadas as economias, né, que circulam essa moeda, do que sempre foi histórico do Brasil. Então, assim, quando a gente tem no Brasil, então, nos anos 90, né, o confisco e depois o Plano Real, quando pela primeira vez, acho que na vida de boa parte das pessoas, a inflação fica contida. Por algum tempo, inclusive, o real e o dólar tinham até... O real valeu mais que o dólar, depois teve paridade entre ambos, e depois o real começou a flutuar. Mas durante todo esse tempo as pessoas tiveram que aprender a lidar com uma moeda que não mudava de valor do dia para a noite, né? O que é muito interessante da gente pensar. Então, assim, é racional você ter um produto, porque você sabe o valor daquele produto. É racional você, em vez de ter, sei lá, investir em dívida pública, você comprar um terreno. Porque, querendo ou não, o terreno é uma coisa, né, sólida, fixa, tá lá. E é difícil de você desconstruir essas narrativas, né? Eu imagino que hoje, que já temos
quase 30 anos, né? É isso mesmo? 20 anos, 30 anos de plano real, 30 anos de plano real, 31 anos de plano real. Sabem que eu tô ruim de matemática, pior do que eu tinha imaginado. De 94 para 2025, mas talvez eu esteja fora do meu tempo e espaço. Que a gente tem aí 31 anos de plano real. A gente está, digamos, na primeira geração completa vivendo sob uma moeda fixa, né? De mais de 20 anos, com uma economia estável, com regras que não mudam, né, assim, repentinamente, do dia para a noite. Já é nosso período democrático mais longo. Então, assim, tem várias dimensões aí importantes para que as pessoas confiem, por exemplo, em comprar um título da dívida pública. Porque se você está num governo que não respeita as leis, você vai confiar que ele vai honrar a dívida que ele está te prometendo pagar daqui a 50 anos? É muito complexo, né? Então, assim, tem essa dimensão toda e que também passa, eu acho, em larga medida, por um certo distanciamento e talvez consequente, né, dessa dinâmica de um mercado e de um, né, não só do mercado, de um governo, de um mercado muito pouco estáveis, esse distanciamento que as pessoas veem em relação ao que é investir, o que é poupar, o que são os bancos, né? Pense, por exemplo, assim, quando será que a gente teve uma cobertura bancária da maior parte da população brasileira? Quando que isso adveio? Eu não tenho esse dado na cabeça, mas eu imagino que não seja tão... há muitos anos atrás, né? Acredito que seja mais recente do que para algo que aconteceu há muito tempo. E a gente tem vários movimentos que vão fazer com que as pessoas tenham relações distintas com o seu dinheiro. Basta a gente pensar no que eu acredito vai ser a grande mudança trazida pelo Pix, né? Se a gente pensar que hoje, quando você tira uma nota da carteira, as pessoas olham para você e falam, nossa, como você é antiquado, você tem uma nota na carteira, né? De, sei lá, R$50, R$100, R$10. As pessoas não usam dinheiro, moeda, óbvio que usa, né? Mas assim, cada vez mais as pessoas usam menos dinheiro em moeda. O que tem uma dimensão interessante, que é esse dinheiro agora tem que estar circulando em instituições financeiras, certo? Então, assim, há uma quase que força a população a lidar também com o fato de que o dinheiro não está mais no bolso. O dinheiro agora são bits que estão na carteira de um banco e ela tem que confiar nisso. Então, assim, tem um efeito aí de longo prazo, eu imagino, de como que essa bancarização até forçada vai fazer com que as pessoas lidem com essa outra forma de dinheiro, né? Porque assim, eu lembro que tinha um ditado lá que eu ouvia na minha cidade, que era: dinheiro foi feito de nota para voar, de moeda para rolar e de bytes pra gente não poder ver e gastar sem perceber. Então, assim, hoje em dia só tem os bits. Então, a gente vai ter que gastar sem perceber e é isso aí, assim. Sim. É legal você trazer esse ditado, até como o Dani comentou, né? A gente tem algumas ações que a gente cria justamente para trazer essa perspectiva de que não é só o quant, não é só sobre números, porque muitas vezes a gente mesmo no nosso dia a dia, fazendo as contas para pagar os boletos, a gente fala, caramba, será que eu só sou ruim de matemática mesmo? Porque às vezes quando a conta não fecha, a gente fica, ué, mas tá, eu sei fazer conta, pelo menos contas básicas, né? E aí a gente tem tentado nessas ações trazer essa outra face, né, que dialoga muito com o que você propõe nessa disciplina, e você traz esse ditado, né, em uma das ações que a gente leva para as escolas. Nas palestras a gente trabalha justamente também as crenças que a gente vai construindo e que às vezes, como o Dani falou, né, são transmitidas de gerações para geração e que justamente falam sobre o dinheiro e como a gente se relaciona com o dinheiro. E até por isso a gente tem entendido o nosso fazer aqui, né, na perspectiva da educação financeira, mais relacionado até com o conceito de alfabetização financeira, que a gente parte aí de algumas definições que a gente foi se familiarizando e se interessando, né, principalmente da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, né, da OCDE, que traz uma perspectiva de que justamente para a gente se alfabetizar financeiramente não é só sobre entender os conceitos técnicos que nos ajudam a navegar no mundo financeiro, mas é também quais são os nossos comportamentos financeiros e quais são as nossas atitudes financeiras. E aí quando a gente olha para a ação concreta, né, não só para os conceitos técnico-matemáticos, mas também como a gente de fato vai para o mundo e quais são esses valores que permeiam as nossas escolhas, né? Então, na nossa atividade, por exemplo, qual o valor de um sonho? A brincadeira é um pouco essa, né? Como a gente chega nas instituições como o Museu da Bolsa do Brasil, geralmente as pessoas têm a expectativa de que a gente vai falar de dinheiro, de como, né, aumentar o dinheiro, como investir. E, na verdade, a gente está falando, olha,
existem muitas formas da gente dar valor para as coisas. Uma delas, né, como a gente estava falando aqui, é o preço. O preço de custo, o preço de venda, o preço com valor agregado. Outras formas é aquilo que nos mobiliza, né, que nos faz até desejar alguma coisa, né, não só ter a posse de algo, mas até desejar se desenvolver para algo. E a gente brinca um pouco nesse sentido de que são muitas instâncias que se relacionam para a gente alcançar um sonho, né? O financeiro é um deles. Ainda que a gente tenha essa perspectiva de que não é só sobre números, né? A gente tem aqui, no caso, um dado mesmo, esse sim, bem numérico, que também é algo que faz parte aqui do nosso papel social enquanto museu, também olhar para essa realidade da nossa sociedade e entender como que a gente, enquanto instituição, pode contribuir, né? E aí a gente, aqui na parte da educação, né, do educativo, a gente busca criar esses dispositivos pedagógicos que nos ajudem a refletir e a se conectar com esses conhecimentos referentes ao universo financeiro. Mas aí a gente tem os dados, por exemplo, da Serasa, de que em abril de 2025 a taxa de consumidores inadimplentes foi de 76,6 milhões de brasileiros, o que representa aí 47,1% da população. E como a gente está aqui nessa iniciativa, né, de educação e principalmente de alfabetização financeira, às vezes é até desanimador, assim, porque você fala, nossa, tem tanta iniciativa legal, tanta coisa, tanta gente falando, cada vez mais, né, com as redes sociais a gente tem cada vez mais pessoas também trazendo a educação financeira, de certa forma até para o pop, né, tá acessível ali na internet, e muitos influencers, enfim. Mas os números, essa taxa, ela segue aumentando e a gente fala, ué. E aí, como eu estou dizendo, né, daqui a gente fica pensando que tá. Além da gente olhar para essa dimensão que a gente conversou até agora, acho que também é muito importante, também como uma instituição que olha para essa memória, a gente entender também, de certa forma, mais profundamente o histórico e também as especificidades culturais da sociedade brasileira, né, para a gente entender por que de repente a gente está preso nesse paradigma aí de inadimplência, por exemplo, ou de falta de acesso, não necessariamente à informação, mas de acesso a serviços financeiros, né? Você mesmo comentou do acesso até aí aos serviços como uma conta corrente, por exemplo, que talvez até pouco tempo atrás não era tão difundido. E a gente tem também aqui uma outra perspectiva, né, que é muito surpreendente, de que, no caso das mulheres especificamente, até a década de 1970, elas sequer podiam ter cartão de crédito, né? Então, 1970 parece muito, mas é ontem, né? Então, pensando especificamente nesse recorte, que barreiras simbólicas, né, e materiais são essas que foram enfrentadas tradicionalmente pela nossa sociedade aqui brasileira, por grupos identitários e que impactam o acesso a serviços financeiros e ao próprio mercado financeiro? Essa pergunta é muito legal porque a gente pode dividir ela em várias partes, né? A gente pode começar, eu acho, Prisca, pensando o seguinte: quando a gente fala de pessoas endividadas, a gente não está falando certamente das mesmas pessoas com os mesmos perfis de endividamento, né? Porque é aquela história, né? Se eu devo R$1.000 para o banco, o problema é meu. Se eu devo 10 milhões, o problema é do banco, não é isso? Então, assim, tem uma discussão aí que é pensar em que medida que a gente está falando de pessoas que estão endividadas, mas que têm um nível social, um conforto, seja de ter uma família estruturada, de ter familiares que podem dar apoio econômico financeiro, abrigo mesmo, no caso, se a pessoa perder tudo, ela vai ter que morar na casa dos pais. É melhor do que não, né? Do que não ter onde morar. Então tem esse grupo. De outro lado, a gente tem uma população que eu acho que às vezes se endivida porque ela precisa se endividar, porque ela ganha pouco, ela ganha mal, e ela às vezes não consegue postergar a fruição de uma coisa que ela precisa. Eu estou falando fruição aqui, não é no sentido de, eu vou comprar uma sandália nova, entendeu? Eu tô pensando numa pessoa que às vezes, por exemplo, tem uma despesa médica urgente, tem que ajudar alguém que está em necessidade, e ela empresta às vezes um dinheiro que ela não tem, mas que ela quer ajudar a pessoa. Para essas pessoas, para quem o dinheiro faz diferença, ou seja, para algumas pessoas o dinheiro faz pouca diferença. Essas pessoas que estão endividadas, porque para elas o dinheiro faz diferença, a quantidade de dinheiro que elas têm por mês é muito regrada, é muito contada, né? Se a gente pensar, um salário mínimo em São Paulo te leva até onde, né? Assim, basta a gente pensar que
70 e mais ou menos por cento, 72% da população brasileira, eu acho, vive com até 2 salários mínimos. Então, assim, até 2 salários mínimos, beleza, lá no interior de Minas, de onde eu venho, talvez seja um salário que te dê uma condição de vida razoável, para você conseguir lidar com seus problemas cotidianos, talvez. Aqui em São Paulo, certamente não. Então, assim, eu teria que ver qual que é a média salarial para minha comparação continuar valendo. Mas o meu ponto é, eu acho difícil a gente falar dos endividados abstratamente. E aí, obviamente, a gente tem as pessoas que se endividam também porque elas não conseguem lidar, gerenciar com o dinheiro. Aí eu acho que é um terceiro grupo, entendeu? Então a gente tem o grupo que está endividado, sei lá, porque era dono de uma empresa ou dona de uma empresa e pegou dinheiro emprestado e a empresa deu errado. Esse é um grupo de endividados que certamente existe, que a gente tem que se preocupar com eles, porque as pessoas que querem tomar risco, querem empreender, são importantes para o desenvolvimento econômico do país. Eu não estou querendo desmerecer desse grupo. A gente tem um outro grupo, que são as pessoas que se endividam porque elas não têm alternativa. Ou seja, elas precisam. Então, assim, por exemplo, quando em alguns países, né, esse é um caso quase anedótico, né, se permitiu que a ideia de que se pudesse vender órgãos, né, ou que se aceita socialmente a ideia de vender órgãos, quem que vende os órgãos, o que acontece com as pessoas? Né? Ela vai vender um órgão, né, sei lá, um rim, vai gastar esse dinheiro rapidamente, porque tem muita gente para vender, porque em geral são países pobres, a dignidade humana, nesse caso, é precificada a um preço baixo, e essa pessoa rapidamente vai se ver na mesma condição ruim que ela estava antes. Seja porque ela não sabe gerenciar o dinheiro, que eu acho que era o ponto que você estava pensando quando você fez a pergunta, mas seja porque essa pessoa tem necessidades que o dinheiro que ela ganha não dá conta, entendeu? Então, assim, a gente não está falando de pessoas que vão necessariamente pegar esses recursos e vão, de novo, gastar numa balada, comprar um queijo caro, não é esse o ponto. Então, dentro desse terceiro grupo, que é o grupo que a gente está pensando assim, essas pessoas se endividam porque elas não têm acesso à educação financeira, elas se endividam porque elas não conseguem entender a dinâmica do juro composto, enfim, tem várias coisas que a gente pode pensar. Eu acredito que temos que pensar mesmo que sim, o acesso à informação existe, né? A gente tem vários influencers, como você falou, influencers que estão produzindo conhecimento, produzindo conteúdo e muitas vezes trazendo para as pessoas possibilidades que elas antes não conseguiam perceber, né, seja de investimento, né, sei lá, hoje um título da dívida você compra por R$30, eu acho, a primeira, né, a fração menor do título você compra por R$30, consegue usar título da dívida como garantia de outras dívidas, então não é um dinheiro que fica lá perdido, você pode usar ele, por exemplo, fazer empréstimos e dar como contrapartida, diminuir o juro de longo prazo, uma coisa que você vai comprar porque você tem o título da dívida, enfim, a gente consegue perceber que essas informações são cada vez mais acessíveis, mas elas ainda não são parte do vocabulário comum, né? E aí a gente pode olhar, por exemplo, para eu acho que um triste competidor, né, dos investimentos, que são os jogos online, né? Seja as apostas, sejam os jogos online, que para as pessoas, querendo ou não, passa por um vocabulário que, ainda que seja próximo do investimento, é mais perto do dia a dia delas, inclusive porque passa na TV o tempo inteiro. Então saiu um estudo agora, nessa semana, no último jogo da seleção, que acho que 70% do tempo que as pessoas estavam assistindo o jogo, tinha alguma propaganda de bet aparecendo. Então, assim, é difícil também convencer essa pessoa do contrário, de que a bet não é investimento, porque tem é massivo, reiterado, fala, não, coloca seu dinheiro aqui, você vai ganhar, vou te dar R$1.000, vai ter retorno. Então, assim, a gente tem esse contexto de desinformação, de certa forma, né, de falar que bet é investimento, ou que bet pode dar algum tipo de retorno, sendo que também um estudo, acho que recente do Banco Central mostrou que cerca de quando a bet recebe seu dinheiro, né, meio que a projeção dela é ficar com 80% dele, então assim, no caso ela vai te deixar vencer, mas você coloca 100, vai perder, eles vão te devolver uma fração, para no final eles irem tirando de você aos poucos e você sentir menos. E aí você falou de uma outra dimensão, que é a dimensão do acesso, né, e como que o acesso também a educação passa pelo acesso. E assim, acho que não dá para desconsiderar algumas coisas, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que assim, né, que eu consideraria é entender que o Brasil, quando ele aboliu a escravidão, ele não inseriu essas pessoas no mercado. Na verdade, ele fez o contrário, né? O país, o Estado brasileiro, ele se esforçou para excluir essas pessoas da sociedade numa lógica eugenista de que a população tinha que se embranquecer. Então, se a gente pega nos últimos
nos últimos anos do século XIX, o Brasil trouxe com condições facilitadas, mais ou menos 5 milhões de europeus, que vieram disputar o mercado de trabalho que foi negado às pessoas negras que tinham sido libertadas, né, libertas da escravização. Então, assim, esse tem um primeiro ponto importante. Mas aí você fala, mas isso tem, sei lá, 130 anos, né? 1888, a Lei Áurea. Beleza, tem 130 anos, 140 anos, não vou fazer cálculo mais. Mas se a gente olha no Brasil, o último cálculo que eu vi relacionado a isso, demora mais ou menos 11 gerações para alguém sair da miséria e chegar à classe média. Então, 11 gerações são cerca de 20 anos cada geração. Basta, e aí você faz o cálculo, você vê que não é tanto tempo assim. Recentemente, saiu um estudo, acho que nessa semana, mostrando que de cada 100 crianças hoje, que são de famílias que estão na miséria, apenas 2% vai chegar, tá em classe, vai poder ser um adulto de classe média quando ela acabar os seus estudos, se dedicar. Então, assim, que é mais ou menos o mesmo dado, né? 2% de 100, eu não fiz aí, mas possivelmente vai dar, na média, essas 11 gerações que estavam nesse outro cálculo que eu vi, que eu acho que é da Organizações dos Estados Americanos, mas não tenho certeza. Então, assim, tem essa dimensão da raça, que não é negligenciável, eu acho. Ela é muito importante para a gente pensar como que um determinado grupo social foi historicamente excluído do acesso formal à renda, do acesso formal aos serviços bancários e do acesso à propriedade. Porque quando ela não tem propriedade, também fica muito difícil dela acumular recursos e transmitir esses recursos, né, intergeracionalmente, de forma que não só o recurso cultural, né, ou seja, a ideia de que eu posso investir, a ideia de que que isso é uma possibilidade, um horizonte de possibilidade para mim, mas também o recurso financeiro mesmo, né, assim, que as famílias vão acumulando intergeracionalmente. Então, você tem esse lado da população negra, especialmente. E acho que do lado da identidade de gênero, que foi o segundo grupo que me parece que você chegou, inclusive, a citar o caso do cartão de crédito, né, das mulheres, eu acho que é um caso que é bem diferente, mas que é parecido em que sentido? É um grupo que, historicamente, foi excluído da ideia de que é um grupo, né, racional, que deve investir, ou que deve se preocupar com investir, porque esse era o mundo masculino, né, o mundo dos homens, é o homem que é frio e calculista. Basta você ver um jogo de futebol, quando o time da pessoa perde, como que eles são frios e calculistas. É o homem que é frio e calculista, é o homem que tem que tomar decisões financeiras. O universo do dinheiro, inclusive até hoje, se a mulher ganha mais do que o homem, isso muitas vezes gera um problema no casal, né? Não que os casais sejam só de homens e mulheres, né? Enfim, acho que cada vez mais a gente tem famílias diversas, mas meu ponto é de dizer que se as mulheres são ainda, né, aculturadas, socializadas, para se distanciar desse universo o tempo inteiro, é difícil esperar que elas ajam com naturalidade, né? Assim, então, se a gente lida historicamente, né, as mulheres no STEM, por exemplo, nas ciências exatas, nas engenharias, o número é muito menor do que os dos homens. E isso não é uma condição intrínseca ao fato de ser mulher. É majoritariamente porque os incentivos sociais são distintos e eles aparecem desde muito cedo, né? Assim, tanto em relação a risco, porque assim, as pesquisas vão mostrar que de fato as mulheres assumem menos risco, mas não porque elas são mulheres, porque historicamente, desde que ela é uma bebê, né, começou a andar, o menino, se ele machucar, é tipo assim, uma cicatriz, tá de boa. A menina, se machucar, os pais, né, tendem a ter uma relação distinta com todas as dimensões do risco, com todas as dimensões do dinheiro. E isso é algo que a gente transmite muitas vezes sem perceber. Isso que eu ia falar, inconsciente, né? Inconscientemente. Então, assim, acho que tem um legado histórico relacionado ao gênero que passa também pelos papéis esperados da mulher na sociedade e na dificuldade, muitas vezes, que é para as mulheres até se perceberem nesse papel, porque muitas vezes é a natureza, né? Você se percebe naquele lugar porque você foi treinada, né, ou socializada, e não é voluntário, né, não é que os pais, os cuidadores vão fazer com que a minha filha, o meu filho, não, é simplesmente os modelos mentais que a gente carrega e que muitas vezes não consegue se separar deles. Mas eu acho que tem um terceiro grupo que seria interessante pensar também, né, que se, por exemplo, a gente pensar nos outros tipos de população vulnerabilizada ou marginalizada, né, sejam, por exemplo, as pessoas trans, por exemplo, as pessoas de comunidades indígenas, as pessoas quilombolas.
Assim, todas essas pessoas vão enfrentar os seus desafios únicos, primeiro, para acumular recursos, a ponto dela poder se ver como uma pessoa que investe, né? Seja porque ela não tem acesso ao mercado de trabalho, seja porque ela não tem acesso a uma agência bancária, seja porque a própria lógica de mercado ainda não é a lógica pelas quais essas pessoas operam, ainda que elas estejam inseridas na sociedade. Porque muitas vezes as pessoas, mas para ser indígena, sei lá, tem que estar de cocá e não pode ter celular. E não é esse o ponto, sabe? Ser indígena passa por várias coisas. E acho que inclusive passa por quão mercantilizado ou não são as relações sociais a que aquelas pessoas estão expostas. Não que a pessoa que está exposta à mercantilização, à ideia de firma, à ideia de dinheiro, todo dia não possa ser indígena. Mas as comunidades, quanto menos acesso ela tem a essas dinâmicas econômicas, entre aspas, contemporâneas, modernas, cotidianas, né, pra gente aqui em São Paulo, menos elas vão ser capazes de ter letramento nessas trocas. E aí, para finalizar, né, ainda que a gente tenha então, uma profusão de influencers, que muitas vezes não estão transmitindo informações adequadas, talvez muitas vezes tem um curso que está sendo vendido e não uma informação que está sendo ofertada, né? Acho que a gente também teria que pensar um pouco em quem são as pessoas que oferecem quais tipos de informação a quais públicos, né? Por exemplo, a ideia de que é fácil ficar rico com day trade, né? Que é uma coisa que a gente vê com muita é day trade, é só você colocar uma equação, projetar um gráfico. Acho que se fosse fácil, né? Assim, acho que tinha muita gente ficando rico com day trade. Tem mais gente ficando rico vendendo curso, no caso, do que propriamente fazendo day trade, imagino eu. Mas, ainda que a gente tenha essas várias pessoas transmitindo informações, quais informações são essas? Para quem que elas estão focalizadas? Então, assim, não adianta você falar de investimento comigo da mesma forma que você vai falar com uma pessoa que vem de um estrato social, sei lá, de que ganha um salário mínimo, entendeu? Porque eu, historicamente, ao longo da minha vida, meus pais, os dois são graduados, os dois têm dinheiro guardado no banco, sempre tiveram, isso sempre foi uma questão em casa, de falar, eu tenho dinheiro, você tem dinheiro, vamos viajar, não, vai ficar caro, não vai ficar... As decisões financeiras faziam parte do nosso cotidiano, ainda que involuntariamente, porque... Quando a gente pensa, né, como que as pessoas se educam, elas se educam muito pela prática e geram uma memória prática que muitas vezes é pré-reflexiva, né? Assim, as pessoas fazem coisas sem que elas estejam de fato refletindo no sentido de que elas conseguem colocar no papel por que elas fizeram. Elas fazem inconsciente, né? De certa forma inconsciente, é como se fosse uma memória de hábito, né, que as pessoas todas carregam na sua vida. Então, beleza, tem essas informações. Quais informações, para quem elas vão? Como que as pessoas acessam essa informação, como que elas conseguem agir sobre essa informação. Porque também não adianta eu saber que se eu colocar R$30 hoje no Tesouro, daqui a 10 anos eu vou ter 60. Beleza, isso é ótimo. Mas eu tenho R$30 para colocar? Para quem tem 1.000, R$30 é irrelevante. Para quem não tem 30 é uma fortuna. Então, assim, e esse é o país que a gente vive, né? Assim, acho que a gente vive num país no qual as pessoas mais pobres são tão pobres quanto as pessoas mais pobres do mundo e que os 1% mais ricos são tão ricos quanto o 1% mais rico do mundo. Então, a gente vive num país que tem uma desigualdade social muito grande e que, historicamente, o mercado financeiro foi pensado para os 1%, talvez para os 5%, inclusive porque era um mercado muito pequeno que não tentou se expandir por muitos anos e que talvez agora a gente tenha nos últimos 20 anos uma mobilização mais ativa de tentar trazer mais CPFs, talvez criar mais investidores institucionais, né, para poder fazer o mercado ficar mais dinâmico. Então, no fim das contas, a gente tem uma lagoa pequena e rasa de investidores e que, de certa forma, expande pouco o seu tamanho por questões estruturais mesmo da economia brasileira, eu acho. Não, falei demais. Não, Ramon, olha, você falou muito aí e muitas coisas me vieram à cabeça, como sempre trouxe muitos pontos interessantes, mas acho que o que mais me marcou, assim, enquanto você falava, né, como exatamente isso que a gente está conversando aqui, né, como tudo isso é cultural. Então, se as pessoas se sentem mais atraídas também pelas bets, né, do que pelos investimentos, isso também é cultural, né? Como você trouxe até a questão da linguagem, né? As bets é uma linguagem mais conhecida, que está ali no repertório das pessoas. Então, as pessoas estão acostumadas com a loteria, muitas vezes com o jogo do bicho, com fazer uma apostinha aqui ali no joguinho de baralho, de dominó. Então, essa é uma linguagem que está mais no campo ali das pessoas, né? E aí, entrando também nessa questão do acesso, e acho que a gente entra aqui também na nossa próxima pergunta, né? A gente está falando da questão da tecnologia, né? E como hoje a Prisca comentou, né?
Tem muitas formas de acesso que a gente pode aí questionar também a qualidade desses conteúdos, né, em YouTube, Instagram e outras redes sociais. Mas ao mesmo tempo também eu me pergunto sobre quem procura, né? Mesmo que a gente questione a qualidade, né? Quem se interessa por ter acesso a isso, por procurar esse tipo de informação, né? E aí você trouxe até a questão, né, dos grupos, e tem pessoas que realmente elas não têm dinheiro para se preocupar em poupar e investir em alguma coisa. E às vezes quando tu tem, né, tem também o grupo das pessoas que não sabem gerir esse dinheiro. E acho que muitas vezes esses dois grupos têm uma conexão aí também, né? Eles se encontram também. Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro e quando tem não sabe gerir, não tem uma reflexão, não tem o repertório para pensar em como fazer melhor uso desse dinheiro, né? Então acho que esse é um dos pontos que a gente procura muito aqui também no museu, né? Que é viabilizar esse acesso, essa porta de entrada para muitas pessoas para procurarem pensar, né, sobre esse universo que muitas vezes é tão dado para eles, né? Como a gente está falando aqui, muitas vezes aprendemos com nossos pais também, né? Então, isso me faz pensar, né, considerando esses vieses também de marcadores sociais que a gente está conversando aqui, né? Qual seria o papel das instituições, né, tanto museus quanto instituições de ensino, faculdades, escolas, né, na desconstrução dessa mentalidade de que o universo econômico é meramente matemático e que basta você entender 1 mais 1 e vai conseguir o que quer e vai ter um sucesso e vai entender plenamente como isso funciona, né? Até considerando que a educação financeira está cada vez mais em voga nas escolas também, né? Então, como você acha que essas instituições podem contribuir, né, com essa desconstrução e com a demonstração mesmo de como é importante a gente entender também os aspectos sociais e culturais para que a gente consiga ter soluções efetivas, né? Até para a questão da inadimplência que Prisca trouxe. Eu acho assim, quando a gente fala que é cultural, é importante a gente nunca deixar de lado que ela é material também, né? Assim, ou seja, não é cultural no sentido de que é tudo subjetivo e material. Assim, acho que, por exemplo, quando a gente fala de bets, né, de jogo online e do fato das pessoas se tornar cada vez mais um problema de saúde pública, a gente está falando de plataformas que são pensadas para viciar as pessoas, para te manter lá. E isso não é só subjetivo, né? Elas são pensadas para te dar pequenas porções de endorfina e tirando seu dinheiro aos poucos. É um pouco uma lógica que não é só o brasileiro, né, assim, abstrato, é pior ou melhor, vai ou não vai. Eu acho que tem uma dimensão aí que beleza, tem uma proximidade, né, do universo do futebol, especialmente eu acho, mas também, como você falou muito bem, do jogo do bicho, né, dessa cultura de aposta sempre fez parte do que existe, mas tem uma dimensão material, que o acesso é muito fácil, a promessa de ganho é recorrente, né? Tem estudos que vão sugerir que quando um influencer, né, alguém que você confia te chama para fazer uma coisa, a chance de você fazer é muito maior do que se você vê uma propaganda em abstrato, ou seja, se digamos uma pessoa que tem milhões de seguidores fala, vem jogar na bet tal, e você vê na propaganda um bet tal, é muito diferente a resposta cognitiva que as pessoas dão. Então a gente tem que considerar que tem a dimensão cultural, é claro, subjetiva, mas tem uma dimensão que é material, que passa inclusive pela materialidade das próprias plataformas, feitas para obrigar, ou para obrigar não, mas para convidar as pessoas a ficar lá e perder muito tempo e muito dinheiro também. Mas para além disso, você falou de qual que é o papel da educação, né? Ou seja, das instituições culturais e educacionais nessa transformação. Eu acho assim, que em primeiro lugar, me parece que o museu, né, o MIB3, né, no caso, ele tem um lugar interessante, inclusive pela sua localização geográfica, né, assim, de não estar no centro, no coração financeiro atual de São Paulo, porque inexoravelmente as pessoas que passam por aqui talvez não sejam, por aqui no sentido nas calçadas, né, não sejam aquelas que estão indo no Itaim, na outra sede, né, na sede da B3. Então, assim, talvez sejam as pessoas que pudessem ser convidadas mesmo para pensar, será que isso é para mim? Será que eu posso pensar sobre isso? Então, assim, acho que existe um grupo social que teria talvez uma renda para dispor, que seria capaz de investir, se ela tivesse o repertório para poder fazê-lo. E eu acho que isso passaria, inclusive, para facilitar os termos, sabe? Tipo assim, letra do Tesouro Nacional, por exemplo. O que isso quer dizer? Assim, a menos que você vá lá e procure mesmo,
não é algo óbvio, auto-evidente do que é. É diferente de falar poupança. Poupança todo mundo já sabe o que é. Então, eu acho que, de certa forma, a gente criar a mesma capacidade que as pessoas têm de reconhecer a palavra poupança ou cofrinho, como alguns bancos estão fazendo agora, para outros títulos de investimento, para outras possibilidades de debenture. Ah, você quer investir em debentures? A pessoa vai achar que você, né, tá querendo pregar uma peça nela. Mas você quer investir você quer emprestar dinheiro para a empresa tal? É diferente, né? Você quer emprestar dinheiro para essa grande empresa que você conhece? Talvez eu queira. Enfim, então assim, tem formas distintas de comunicar as mesmas coisas. Eu acho que criar estratégias que facilitem a comunicação seria um passo importante. Mas, obviamente, não seria só isso, né? Assim, eu tenho uma certa reticência à ideia de que educação financeira na escola vai fazer com que as pessoas não se endividem e consigam poupar. Porque, de novo, existe uma dimensão que é material, entendeu? Porque, assim, vou tentar dar um exemplo aqui. Uma coisa é você ter aula de línguas, e outra coisa é você ir morar num país. Uma coisa é você entender a dinâmica de andar de bicicleta, outra coisa é você andar de bicicleta. Então, nesse sentido, uma coisa é você aprender sobre dinheiro, outra coisa é você lidar de fato com o dinheiro na sua vida cotidiana. Então, assim, eu acho que é importante ter educação, é importante ter o acesso aos repertórios, mas é importante também que a gente não acredite em soluções mágicas, entendeu? Que do verbo vai se fazer a ação e que da ação vai se materializar os efeitos positivos esperados. Porque eu nem acho que as pessoas convidam a educação financeira mal intencionadas, né? Tipo assim, vamos criar novos clientes. Não tem nada disso. Às vezes as pessoas de fato acham que esse é o melhor benefício social que elas podem criar, fazer as pessoas aprenderem a cuidar do seu dinheiro. O que de fato certamente é um benefício social. Mas o que eu tô querendo dizer é que entender isso passa também por entender que a vivência dos vários sujeitos que estão na nossa sociedade em relação ao que é ter dinheiro, né? O que é esperar o mês que vem, porque isso é uma outra questão. Por que é muito mais fácil eu investir na Bet do que eu investir no Tesouro? Porque a recompensa vai sair na hora, eu vou ficar 90 minutos, sei lá quanto tempo que é, e aí vem o resultado no final. A letra do Tesouro vai ficar, sei lá, 3 anos, 2 anos. Eu só vou ter esse dinheiro daqui a 3 anos, eu não sei se eu posso esperar 3 anos. Porque é uma outra questão, né? Até pouco tempo atrás, imagino que ainda seja verdade, o brasileiro preferia fazer um concurso público a ter um emprego privado. Aí você fala, nossa, é porque o brasileiro sei lá, encostado, não quer se esforçar. Não, é porque ele quer certeza, ele quer saber que no mês que vem ele vai ter salário. E muitas vezes isso é um grande, enorme diferencial para a pessoa poder planejar outras dimensões da vida, inclusive o investimento. Então, assim, numa sociedade que talvez agora esteja, sei lá, passando suas primeiras décadas de democracia, de uma economia mais ou menos consolidada, embora a gente tenha passado por uma crise enorme em 2015 e 2016, pensar em educação financeira, eu acho que passa principalmente por entender com quem que a gente está conversando, entendeu? Uma coisa é eu falar com o meu aluno típico, padrão da FGV. A outra coisa é eu falar com um aluno de uma escola estadual ou municipal. Então, assim, a minha mensagem tem que comunicar para essa pessoa no nível que ela consegue. Não só entender, porque as duas vão conseguir, acho, intelectualmente entender ambas as coisas, mas não consigo que ela consegue, de certa forma, praticar, né? Ou seja, agir sobre, pensando que talvez, de certa forma, a aprendizagem passa pela capacidade de colocar esse conhecimento abstrato na sua ação cotidiana. E como que eu faço isso, né? Então, assim, isso passa por criar repertórios que sejam acessíveis para os públicos com os quais eu quero conversar, eu acho. Muito interessante isso também que você trouxe da dimensão material que existe, ainda que a gente pense geralmente nos aspectos mais conceituais e abstratos, né? Aqui, até uma das atividades que a gente desenvolveu, o principal esforço que a gente dedicou no desenvolvimento da atividade foi justamente a tentativa de trazer um pouco para o concreto, né? Porque mesmo que a gente ainda tenha alguns desafios para que isso seja compreendido e aplicado na vida viva da pessoa, né? O nosso esforço, tanto no Qual o Valor de um Sonho, quanto na outra atividade que a gente desenvolveu do Cadeia de Decisões, é a pessoa ter uma experiência corporal ali, né? Até de excitação e às vezes até de frustração. Eu brinco quando às vezes a gente faz a atividade e sai um pouco do controle da expectativa e as pessoas não chegam no resultado, elas perdem. Eu brinco, olha que legal, essa atividade ela foi desenvolvida porque aqui a gente está num lugar seguro que a gente pode errar, que a gente pode, de repente, observar uma trajetória e pensar, putz, poderia ter feito diferente. Porque quando a gente está na vida real,
tomando decisões, nem sempre a gente vai ter oportunidade de parar, pensar, né? Principalmente uma pessoa que está ali, né, no corre do dia a dia, tentando pagar as contas sem nem ter perspectiva de esperar o fim do mês ainda, né? E pensando que o dinheiro no Brasil é muito caro, sabe? Assim, então, o dinheiro ser caro também envolve, assim, as pessoas também se endividam e têm dificuldade, porque o dinheiro é caro. E é caro porque as taxas de juros são caras, mas é caro também porque se você for pegar dinheiro com o banco, vai ter sempre um imposto subjacente naquela transação que vai encarecer o custo do dinheiro e às vezes a gente não percebe isso, né? Não percebe no sentido, a pessoa em geral, em abstrato, que a gente está pensando nela, que não tem tanto repertório financeiro, pega um dinheiro no banco, às vezes com uma taxa até positiva, sei lá, 1,5% ao mês, o banco é muito generoso, mas ele vai pagar de custo total de financiamento outras taxas e outros custos que para essa pessoa não são transparentes. Então, assim, no final das contas, talvez ela nem perceba quanto de fato ela pagou pelo dinheiro que ela tem. Então, assim, tem uma dimensão de letra miúda, mas tem uma dimensão que tanto eu acho para o governo quanto para a instituição financeira, às vezes é melhor que essas coisas não fiquem claras mesmo, entendeu? Porque confundir às vezes é melhor do que deixar transparente para que as pessoas consigam tomar decisões melhores para elas mesmas e piores do ponto de vista de algumas dessas organizações. Sim. Eu ouvi muito também na fala de vocês, né? Um outro ponto que a gente também conversa aqui no museu, né? Sobre a relação entre cultura e economia, né? E aí eu falo até um pouco enquanto historiador aqui também, né? Eu não vejo a cultura como algo abstrato. Eu vejo como algo que é real e está ali em dinâmica com outros aspectos políticos, sociais, econômicos e que moldam ali, né, os hábitos, costumes que são as vidas das pessoas. Então eu não vejo isso como coisas diferentes e acho que essa conversa da gente também está muito alinhado com esse ponto, né? A ideia que por isso que eu trouxe de trazer para a materialidade e toda a conversa que a gente está tendo aqui, a disciplina que você montou, exatamente para mostrar, né, como esses aspectos que por vezes podem parecer abstratos têm consequências muito reais, muito pragmáticas, né, também. E caminhando já para o fechamento, né, pensando aqui nas nossas últimas reflexões. E até a gente conversou agora há pouco sobre as bets e suas plataformas, sobre o Pix, por exemplo, e aí tendo em vista também o momento histórico que a gente vive hoje de intensa transformação tecnológica, o que você acredita, Amon, que a gente precisa, assim, invariavelmente ter em vista, pensando nesse caminho que a gente está falando de democratização, de conscientização das dinâmicas culturais, nos modelos econômicos que se relacione aí com essas tecnologias que estão aí radicalizando as nossas experiências? Então, eu acho que é interessante, né? Porque a gente vive numa sociedade que, ainda que seja majoritariamente, né, o país seja pobre, o acesso ao celular, né, assim, é relativamente bem distribuído, assim, as pessoas, acho que a maior parte das pessoas tem celular, acho que tem mais de um celular por habitante no Brasil já, embora, obviamente, o acesso seja desigual em relação à capacidade de acessar uma rede rápida e 3G e tudo mais. 3G, 5G já. Mas, enfim, se a gente pensar, né, eu acho que seria... não sei se é essencial, porque eu não sei se eu estou nesse lugar, mas de inovações interessantes e talvez de como que a gente poderia fazer transposições ou analogias, né? Eu acho que o Pix foi uma inovação super interessante. Eu acho que os bancos digitais brasileiros tiveram estratégia de penetração em grupos que muitas vezes não estavam bancarizados ou que não conseguia se ver num banco, porque o banco tinha essa cara, sei lá, vetusta, né? E aí criaram bancos com outras linguagens, outras formas de comunicar, e isso fez com que outras pessoas se bancarizassem. A própria coisa da maquininha, né? Assim, de que as pessoas recebem pagamentos na maquininha e usam cartão de crédito, que é uma coisa que se disseminou muito também. Eu estou pegando esses 3 exemplos que não querem ser exaustivos, né? Eu acho que tem um quarto que seria importante citar, que são as moedas sociais, né? Assim, como que as pessoas, muitas vezes, comunidades, né, no caso, não indivíduos, elas vão criar espaços de troca que valorizam o pertencimento, espaços de troca que valorizam uma ideia de sucesso coletivo, que não é um sucesso só do indivíduo, mas do indivíduo como membro de uma certa comunidade que faz as trocas mediadas por essas moedas específicas e que também tem um efeito de certo... fazer circular, né? Ou seja, um efeito de fazer circular os recursos dentro daquela comunidade, criando trocas estruturadas e estabelecidas no tempo. Acho que isso também é uma inovação que a gente poderia pensar que é importante. E eu estou falando dessas 4 coisas porque eu acho que
eu não sei se tem uma solução mágica, mas eu acho que existem várias soluções que a gente já deu para outros problemas que a gente talvez nem pensasse que existiam. Por exemplo, o Pix. O Pix, para mim, resolve um problema que muita gente nem sabia que tinha, né? No sentido de que não carregar dinheiro, e gera oportunidades. Por exemplo, as instituições bancárias, elas vão ter mais dinheiro circulando, obviamente, porque as pessoas não estão usando dinheiro na carteira, o dinheiro está no Pix. Então, como que eu pego esse tipo de, talvez, criatividade ou esse tipo de inovação e consigo, talvez, transpor para transformar as experiências das pessoas ou sei lá, então assim, eu não quero dizer que eu tenho uma solução, mas eu quero dizer que eu tenho certeza que se a gente tivesse isso como um problema, várias soluções apareceriam, porque as pessoas são muito criativas no geral, né, quando elas têm um problema para enfrentar. Então, por exemplo, talvez competições em torno de como criar aplicativos para educar as pessoas, né, assim, é interessante, porque assim, em certos momentos eu fiquei pensando assim, o tanto de vezes que eu joguei Banco Imobiliário e Jogo da Vida ao longo da minha infância, adolescência, talvez. O que pode parecer que é óbvio, que é uma experiência compartilhada, todo mundo, eu duvido que é todo mundo, sabe? Assim, quantas pessoas, de fato, têm acesso a jogos de tabuleiro e que tem alguém, né, um pai para ensinar, uma mãe para ensinar, e falar, não, é assim que se joga, as regras são essas, vamos jogar, não. E percebe, por exemplo, que o jogo, ele é uma forma de educar, por exemplo, né? O jogo que vocês fazem aqui é uma forma de educar. Então, a gente consegue criar jogos que fazem com que as pessoas se engajem mais e pensem mais sobre isso? Eu acho que sim. E eu acho que esse tipo de desafio é interessante. E, no final das contas, sempre lembrar, né, que as pessoas não deixam de investir ou não se endividam. Não é só porque elas não têm consciência financeira, né, e tal. Mas talvez porque elas recebam mal mesmo. Então, tem um problema de fundo que é difícil da gente pensar qualquer solução, que é como que a gente pode ter pessoas que são mais bem remuneradas, né, que são melhor remuneradas, talvez. E que como a gente pode ter pessoas que tendo sobras no final do mês, consiga pensar nessas sobras no futuro. Ou seja, que ela tenha segurança de que ela pode colocar o dinheiro em algum lugar hoje, que ela não vai precisar logo amanhã. Então, por exemplo, o fato do CDB cobrar imposto, se você tirar com menos de 30 dias, né, cobrar IOF, é uma questão para algum, não é uma questão para mim, talvez, que possa, sei lá, tirar R$500 e falar, beleza, não vou precisar desses R$500 em um mês. Mas para alguém que não tem R$500, ela fala, não, então não vou pôr no CDB, porque eu não tenho previsibilidade se eu vou precisar ou não. Aí ela vai pôr na poupança, fala, mas não vou pôr na poupança, porque a poupança vai render, sei lá, 0, estou inventando, tá? Vai render muito pouco, vou deixar aqui na conta corrente mesmo. Então você criou um empecilho para a pessoa pensar no médio prazo. Então essa semana parece que a proposta é que todos os vencimentos do CDB, dos investimentos, paguem a mesma taxa fixa, 17,5%, que me parece muito estranho, porque você vai criar um desincentivo para as pessoas pensarem no longo prazo. Porque se para a pessoa o longo prazo paga o mesmo imposto dela, que ela vai pagar no médio prazo e no curto prazo, você está criando talvez um incentivo errado para a pessoa pensar no que é um investimento no Brasil. Então, assim, tem soluções que eu acho que passam pela iniciativa, né, privada, como aqui no museu, as iniciativas educacionais, mas tem dimensões que é como que também o próprio governo, o Estado brasileiro e os governos interpretam essa importância, né, de entender como que as pessoas se relacionam com o dinheiro, da importância de pensar o dinheiro no tempo, de incentivar as pessoas. Então, vou dar um exemplo positivo agora. O Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais são ótimos instrumentos para fazer com que as pessoas pensem no futuro. Ótimos. E subdivulgados. As pessoas, muitas delas não conhecem qual que é o valor que precisa. Ah, mas tem no site tem uma calculadora. Mas não é assim que funciona, né? Assim, você quer que as pessoas saibam de alguma coisa, você vai acessar elas via influencer, via, né, assim, via os influencers positivos. Eu não vou citar nomes, mas acho que tem vários influencers positivos, inclusive no campo de finanças, que pode conversar, talvez, diretamente com as pessoas que seriam um público-alvo melhor do que pessoas que já sabem investir, que sabem usar site, que sabem pensar. Ah, será que eu empresto esse dinheiro a 7,5 mais IPCA para o governo? Não, essa linguagem não funciona, eu acho, sabe? Então é pensar em como que eu faço coisas que talvez já existem, que são positivas, de novo, pra você investir no Tesouro, R$30, eu acho, é a cota mínima. Para você, o Tesouro Renda Mais, o Tesouro Educa Mais, são ótimos instrumentos de poupança para criar uma renda passiva no futuro. Como que você comunica para as pessoas que isso já existe, né? Assim, já está aí, é só criar formas de estratégias de comunicar e de trazer essas pessoas para esse tipo de questão. E competir com um tigrinho. E essa iniciativa que você comentou, ela é bem interessante, eu acho que dialoga muito com o que a gente tem tentado estruturar
e que eu falo, assim, bom, eu venho das artes, né, como eu comentei, então eu sou às vezes um pouco romântica, um pouco idealista, mas eu acho que quando a gente desenvolve nossas ações, tem um pouco um objetivo de tocar o coração das pessoas. Um pouco cafona, eu sei, mas no sentido de não tocar só a razão das pessoas, né? Porque eu mesma, quando eu vejo aquele gráfico, né, do investimento e do retorno que eu vou ter, como que eu trago isso para o meu corpo? Como que eu entendo de fato aquele retorno? Porque às vezes só o gráfico, só a métrica que muda não vai me mobilizar o suficiente, como você estava falando ali, por exemplo, da incerteza, né, que às vezes a gente vai ter em relação ao futuro próximo, às vezes, né? Não é só sobre os cálculos, né, como a gente tem falado, mas também sobre como a gente consegue ver um sentido na coisa. Às vezes as narrativas que vão ser contadas, elas vão também nos induzir, e aí como que a gente precisa se conscientizar desses processos para que a gente esteja mais atentas e atentos e vá percebendo os mecanismos que a sociedade como um todo está experimentando, né? E aí eu achei bem interessante a gente poder conversar com você que está investigando mais ali na perspectiva até do profissional do mercado financeiro, mas se a gente for pensar que isso é um microcosmo da sociedade, né, e que se a gente der um zoom maior, a gente vai chegar no indivíduo e que esse indivíduo está imerso em toda essa cadeia, toda essa rede, né, e não faz sentido a gente ver as coisas fragmentadas, porque é como se a gente tivesse, ainda que não seja imaterial, como você está falando, né? A cultura, ela está circulando nas materialidades do mundo, ela está por aí, e é claro que a gente tem também os nichos, e essa cultura circula ali com linguagens, com símbolos diferentes, mas a gente está compartilhando muitas vezes dinâmicas que a gente não está olhando, não está consciente, não está percebendo racionalmente, mas que elas estão ali induzindo e influenciando também as nossas escolhas, né? Amor, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Adorei nossa conversa. Foi muito importante para a gente receber você, ter essa troca. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversas também. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a minha conversa tenha trazido boas ideias, boas reflexões, né? Não só para vocês, mas para quem vai nos ouvir, assistir, não sei, em casa. Fico à disposição, se vocês quiserem conversar mais, chamar de novo ou em outros espaços. Estou sempre disponível, foi um prazer enorme. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aí com essas discussões todas. Com certeza. Obrigado, amor. Obrigado, gente. O MuB3 é uma realização da Associação B3 Educação e Cultura, viabilizada com recursos obtidos por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Nos acompanhe tanto no Spotify e no YouTube, mas também no Instagram, @MuB3Oficial. Até o próximo episódio.